Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Estamos mais uma noite na fé, reunidos e crendo que o Senhor fará coisas grandiosíssimas na nossa vida. Estarei hoje trazendo uma palavra ao seu coração e logo depois estarei orando, para que Deus possa te conservar em perfeita paz, para que Deus possa te conservar em perfeita harmonia. E hoje a palavra que nós iremos meditar está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 8, versículo de número 23, que tem por tema Jesus acalma uma tempestade. Primeiro nós iremos entender o que representa essa tempestade. Essa tempestade representa problemas que o ser humano ele enfrenta dia após dia. A Bíblia diz o seguinte: então, entrando ele no barco, ou seja, Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Ou seja, Jesus dormia de propósito. Jesus já sabia o que estava prestes a acontecer. Jesus já sabia o que queria acontecer, o que iria sobrevir sobre a vida dos discípulos. Ou seja, Jesus precisava permitir aquilo para que os discípulos viessem a obter experiências, para que os discípulos viessem a tomar uma atitude em crer e viver também pela fé. Só que a Bíblia diz o seguinte: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereçamos. Ou seja, mesmo Jesus dentro do barco, quando veio a tempestade sobre a vida dos discípulos, a Bíblia fala que eles se desesperaram ao ponto de ir até Jesus. Um detalhe: a tempestade levou com que os discípulos viessem a acordar o mestre, que ainda o mesmo estava dormindo no barco. Às vezes Deus ele permite que essa tempestade aconteça na minha e na sua vida, simplesmente para que nós venhamos nos despertar, tomar uma atitude. Foi o que os discípulos fizeram. Salva-nos. Não importa que nós pereçamos. Ou seja, na maioria das vezes os problemas acabam, na verdade, trazendo perguntas a nós que às vezes acaba nos submetendo a duvidar. Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou conseguir chegar nisso? Será que eu vou conseguir chegar naquilo? Será que eu vou conquistar? Foi o que os discípulos fizeram. Foi até Jesus despertá-lo. Porque eles viram que eles eram limitados, como o Senhor e a Senhora é limitada. Mas tudo que acontece na nossa vida é com propósito. E a Bíblia fala que quando Jesus acordou, a Bíblia diz o seguinte, perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E fez-se grande bonança. É o que Deus vai fazer na sua vida. Ainda hoje, nós iremos também nos levantar. Nós iremos clamar por Jesus. E eu tenho a certeza que essa tempestade que você estava enfrentando, Jesus ele vai acalmar. E quando ele acalmar, ele vai fazer da forma que ele fez no passado. Ele vai fazer grande bonança. Vai fazer coisas grandes na sua vida. Pode ter certeza. E quando isso acontecer, você vai ficar como quem sonha. Você vai olhar para a sua situação que outrora era complicada, era difícil,
E você vai olhar a bênção que Deus ele te entregou e você vai falar assim, ó, eu nem merecia tudo isso, eu nem esperava tudo isso. É o que vai acontecer. E a Bíblia continua dizendo: E maravilharam-se o homem, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Os discípulos andavam com Jesus, mas até então os discípulos eles se surpreenderam. Eles achavam que ele conhecia Jesus. Mas Jesus ele nos surpreende dia após dia. E talvez o Senhor e a Senhora também tenham achado a mesma coisa. Você tem achado que você conhece Jesus, mas Jesus, ele, a cada dia que passa, ele nos surpreende a cada vez mais. Então, creia nessa palavra, guarda no teu coração, não importa a tempestade. Se Jesus está na sua vida, ele vai acalmar essa tempestade e ele vai fazer grande bonança. Creia. Você crê? Então, toma posse dessa palavra, toma posse dessa vitória.